A partir deste momento, todas as emissoras do SBT no estado de Mato Grosso estão transmitindo o sinal do SBT Cuiabá para a sequência de entrevistas com os candidatos a governador do estado. São 20 minutos de entrevista e o convidado de hoje é Marcos Ritella, do PTB. O cronômetro começa a rodar a partir de agora. Candidato, muito obrigado pela presença do senhor, por aceitar o convite em conversar com os nossos telespectadores. E a primeira dúvida é, o senhor é novo na política, a primeira vez que o senhor disputa um cargo eletivo. Quem é o Marcos Ritella? E me desculpe chamar o senhor de pastor, é força do hábito. Boa tarde, Mato Grosso, boa tarde essa equipe maravilhosa de SBT. SBT é um canal muito respeitado, né? O canal da família. Né? Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui há 20 anos, a gente espera uma mudança no estado do Mato Grosso. E viu que essa mudança não aconteceu e os últimos 4 anos foram piores. Eu me coloquei à disposição, recebi um convite do PTB. Pastor Marcos Ritella é nascido no Biratã, no ano de 77. No ano de 78 nós viemos ao Mato Grosso, em cima de um caminhão pau de arara. E fui criado vendendo picolé, trabalhei em cooperativas, laticínio, supermercado. E me ingressei como pastor há 20 anos, prego o evangelho nos 4 cantos do mundo. E nós temos resgatado pessoas, resgatado vidas, restaurado empresas, empresários. Temos levado vida à população, mudança, transformação. E é um pedido do povo e eu me coloquei à disposição para ser candidato ao governo pelo estado do Mato Grosso. Candidato, eu li o plano de governo do senhor, que foi apresentado à Justiça Eleitoral. E em vários momentos o senhor demonstra uma preocupação com a violência doméstica, principalmente contra mulheres. Como melhorar a política de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica? Sim, uma preocupação muito grande com relação à violência doméstica, uma violência em um geral. Nosso estado, infelizmente, está vivendo uma situação precária na área da segurança. Nós temos que aumentar a fiscalização, algumas delegacias, acho que 17 foram fechadas no estado. Temos que ampliar, não fechar. Temos que aumentar a fiscalização, investimento em tecnologia, temos que fazer concurso urgente, aumentar o contingente, temos que bater. Eu acho inadmissível essa violência que nós estamos vivendo no nosso estado do Mato Grosso. Nós vamos lutar para combater isso. Quando a gente fala em concurso público, aliás, há uma reclamação da categoria dos policiais quanto a uma convocação de um concurso que foi realizado e que ainda não aconteceu. É necessário abrir vagas, candidato, para policiais femininas, policiais mulheres, até para melhorar o combate a esse tipo de violência, já que é melhor o atendimento de uma mulher a uma mulher vítima de violência? Com certeza, isso vai ser primordial no nosso governo, essa necessidade. Até fizeram um concurso, mas dentro desse concurso criaram uma cláusula de barreira para aquela pessoa que fez o concurso não assumir. Eu acho isso aí uma falta de respeito pelo concurseiro, pela população no geral. Então nós vamos investir capacitação, essa área feminina é muito interessante, porque a mulher, nada melhor que a mulher para tratar com mulher, né? Então nós vamos abrir uma vaga muito considerável para a área feminina para conseguir combater esse crime. Candidato, a Justiça Eleitoral ela criou uma plataforma online em algumas eleições chamada Divulga Cande, onde a população, o eleitor, tem a oportunidade de acompanhar os repasses que são feitos para cada candidatura e as prévias das prestações de contas. A página do senhor, entre os 4 candidatos, é a única que não recebeu nenhuma atualização, nem do que foi repassado para a candidatura, nem como vem sendo gasto. A transparência não é importante já no processo eleitoral? Sim, com toda certeza. Foi feita a prestação de contas, só que foi feito zerado, porque nós não temos dinheiro do fundão, vamos fazer uma política limpa, transparente, uma política verdadeira. As pessoas que estão conosco são todos voluntários e hoje alguns por conta própria. Aqueles que estão voluntários diretamente comigo, todos têm contrato que está voluntário, contrato que doou o trabalho, pessoas doaram para essa campanha, que é uma campanha que vai mudar a história do estado do Mato Grosso. E as pessoas voluntárias, que a gente não sabe, que são milhares pelo Mato Grosso, como alguém mandou alguma informação para mim, que em uma cidade fizeram 5 mil adesivos, na outra fizeram 3, 10, 20, e estão fazendo carreata, passeata. Então nós estamos trabalhando transparente, vamos continuar transparente, porque o nosso principal é combater a corrupção. A corrupção que acabou com o Mato Grosso no longo dos anos. E os últimos anos foram piores. Nós vemos corrupção na saúde, a sanguessuga, ambulância, VLT. Nós vemos denúncia gravíssima que foi feita agora do atual governo, foi feita a denúncia do filho com 3 bilhões, uma denúncia gravíssima. Eu acredito que já está no Ministério Público, foi feita essa semana uma denúncia gravíssima. Então nós vamos combater a corrupção. E eu, pastor Marcos Ritella, tenho um nome que não foi do dia para a noite que eu adquiri esse nome, esse caráter e essa moral. Então nós vamos trabalhar com transparência e tivemos algumas doações muito poucas, está
sendo direcionada para a conta do partido, tudo bem legalizado, tudo na formalidade, não existe nada informal. Essas doações que o senhor recebeu, elas ainda não estão disponíveis no Divulgacand. Onde que foi o erro? Foi na contabilidade da campanha, que ainda não passou a Justiça Eleitoral? Vai repassar, mesmo que em número menor, toda a doação precisa ser ali protocolada. E até hoje não demos nenhum real como repassado ou gasto na campanha do senhor. Essa doação ela foi feita depois da prestação de conta, no último dia da prestação de conta, da primeira prestação de conta ela foi feita. Então, na próxima prestação de conta, esse dinheiro que alguém depositou no partido que doou, vai aparecer o dinheiro, se for contratar alguma pessoa, onde vai ser direcionado, tudo transparente. Candidato, no plano de governo do senhor também, o senhor fala do ensino fundamental e cita ali um número, mas não há fonte desse número. O senhor escreveu assim, abre aspas, o sistema educacional é um grande desafio que temos em Mato Grosso, um dos piores índices de educação, um problema sério de gestão, sendo que apenas 29,8% dos alunos da rede pública terminam o ensino fundamental. Essa frase eu retirei lá do plano de governo do senhor. Mas eu fui buscar no censo escolar do governo federal, o último censo escolar, e ele mostra que a evasão do ensino fundamental em Mato Grosso é de 7%. Então, qual que é essa diferença? Esse 29,8% que completariam, é um número muito diferente. Qual que é essa fonte que o senhor utilizou para entender que só 2 em cada 10 alunos do ensino fundamental concluem esse período de ensino? Foi feito um pesquisa junto à minha equipe, a coordenação da campanha, foi feita uma pesquisa e o Instituto de Pesquisa, essa pesquisa que foi feita aí foi no ano de 2020, certo? Isso, o último censo. No ano de 2020 foi feita essa pesquisa junto a essa equipe. Eu tenho uma grande equipe trabalhando junto com essas equipes, formando esse trabalho. E Mato Grosso é uma vergonha na educação. Nós sabemos que o último censo que foi divulgado, agora teve outro recentemente. Nós estamos em 22º. E aí o que acontece? O governo atual, ele acostumou mentir e enganar o povo. A realidade é essa. Ele mentiu a vida toda, enganou o servidor público dizendo que não ia pagar o RGA, não pagou o RGA, taxou a população de uma maneira muito drástica. Por você ter uma ideia, Aragarça é uma cidade pequena dentro de Goiás, muito pequena. É a terceira cidade que mais se vende combustível. As pessoas saem do estado do Mato Grosso para abastecer em Aragarça, às vezes transita com esse combustível ilegal dentro do carro, porque a taxação nossa do ICMS do diesel é uma das mais caras do Brasil. O presidente nosso, Bolsonaro, mandou a isenção. A pressão da população foi o último a reduzir de 17 para 16. O IPVA nosso é um dos mais caros do Brasil. Tem cidade como Cocalim, Nova Nazaré, várias cidades que só é emplacado o carro da prefeitura. Não tem um carro do município emplacado nessa cidade. Queria taxar o sol, a alta taxação. A educação foi abandonada. A saúde, nem se fala na saúde. É uma vergonha a nossa saúde no estado do Mato Grosso. Quando o atual governo precisa, ele vai para São Paulo, enquanto o povo está morrendo. Todo dia eu recebo ligação, toda semana, de pessoas na sala de cirurgia. Então a educação também da mesma forma. Estamos vivendo a precariedade e nós vamos investir em tecnologia, capacitação, vamos investir, fazer concurso público que não tem e quando tem, provoca uma cláusula de barreira para impedir o concurseiro. Nós vamos mudar a história. Eu vim para quebrar esse velho sistema, esse monopólio, essa velha política e nós vamos acabar com essa corrupção no Mato Grosso. Candidato, eu acompanhei até a entrevista com o senhor lá na FEComércio, o senhor esteve ali respondendo a perguntas dos sindicatos do segmento, e o senhor falou em determinados momentos sobre redução de impostos. O alíquota, por exemplo, do combustível que está em 16%. Para quanto o senhor pretende reduzir, como e qual é o impacto nos cofres públicos? O estado de Goiás é 12, certo? O nosso é um dos mais altos. Nós vamos reduzir gradativamente. 16, 15, 14, tem um projeto no longo do mandato, nós vamos reduzir para ver a possibilidade de nós atingirmos a mesma meta do estado de Goiás. Nós vamos ver a possibilidade, vai ser um governo técnico, tudo pautado em estudo, com responsabilidade, porque é o dinheiro do povo. Então nós vamos fazer com muita responsabilidade para dar condição para o nosso povo. Nós estamos sem condições de trabalhar. A indústria não vem para o Mato Grosso, porque é um dos ICM. Hoje nós somos o estado conhecido como o estado da taxação. Nunca se houve tanta taxa como houve no governo atual. Agronegócio, o senhor no plano de governo do senhor exalta muito o agronegócio, fala da importância verdadeira dele para a economia de Mato Grosso e para a economia do Brasil. E o agronegócio hoje ele tem, além dos impostos habituais, as taxas do FETAB. O FETAB 1 e o FETAB 2. O senhor pretende manter os FETABs ou vai rediscutir essa cobrança? Vamos rediscutir tudo, vamos analisar. Nós temos um projeto muito grande para industrializar o estado. Aquele produtor
que ele for industrializar o produto dele para sair industrializado, para gerar emprego, para fomentar a economia do Mato Grosso, ele vai ter uma isenção do FETAB. Está sendo feito estudo, nós vamos fazer um reestudo para reeducar isso aí, porque foi um absurdo. Esse FETAB 2 meses é um absurdo. E a gente não vê resultado. Um exemplo, Tangará da Serra. Você vai para Tangará da Serra, tem 5 pedágios de R$10. É uma loucura. Se o FETAB é para cuidar das estradas, por que pedagia a estrada? E a Via Brasil, ainda existe várias denúncias de que está na mão não sei de quem, de laranja, e alguém que faz parte do... Tem uma série de denúncias aí. Nós vamos apurar tudo isso. Se o FETAB é para cuidar da estrada, por que vai pedagiar a estrada? Nós vamos acabar com os pedágios. Nós temos que mudar a história do Mato Grosso. O povo não suporta mais tanta taxa. O povo não suporta mais o que o governo tem imposto, um jugo pesado. E nós temos que resolver essa situação. Mato Grosso não está bem, gente. Mato Grosso está indo para um caminho sem retorno. Existe 500 mil mato-grossenses vivendo com R$89. Nos últimos 3 anos, aumentou 4% a miséria e a pobreza. Está se beneficiando meia dúzia. Enquanto o atual governo, o filho dele, 3 bilhões de patrimônio, um menino de 24 anos. Eu quero que o atual governo explique como que faz o filho do pobre ficar rico, daquele que está sofrendo, qual que é a receita, sem corrupção. Quero que ele explique isso. Então nós vamos mudar a história do nosso estado. Candidato, todo servidor público fica preocupado na campanha, começa a analisar os candidatos quanto aos compromissos com os servidores, com o plano de carreira, mas também com o pagamento do reajuste anual. Qual é o compromisso do senhor com o servidor? O servidor está bem inteirado da situação, estou sendo procurado por várias classes, inclusive hoje tive 2 reuniões com classes de servidores públicos, desde o início que o meu nome foi colocado à disposição. Porque o atual governo prometeu na passada, tem vídeo dele. E o que ele fez? Ele não cumpriu e agora está prometendo de novo. Tem vídeo dele circulando que diz que vai tirar a estabilidade do servidor público. Primeiro, tem que respeitar. Ele foi desrespeitado a vida toda, não se ouviu, não se valorizou o servidor público. Ele foi desvalorizado e respeitado. Nós vamos pagar o RGA. Estamos estudando, vamos fazer todo tipo de análise. Eu disse hoje para uma classe de segurança que nós vamos analisar o plano de carreira, vamos analisar a questão salarial, vamos fazer concurso público. Agora o RGA é obrigação do governo. Nós vamos pagar o RGA em dias. Eu acho que não devia nem estar no plano de governo, nem discutir isso. É um direito seu e o servidor no meu governo vai ter o seu RGA em dias. Candidato, armas. O plano de governo do senhor, entre os 4 candidatos, é o único que cita uma preocupação com as armas, mas na verdade o senhor demonstrou uma preocupação em reduzir os impostos da comercialização de armas no estado de Mato Grosso. Por quê? Sim, eu viajo o estado do Mato Grosso, estive nos 140 municípios, e tem aquele cidadão, aquele situante que está a 100 km da cidade, a 80, a 50 km, ele não tem uma segurança do governo. Infelizmente o estado não consegue chegar lá e não adianta eu prometer aqui que o estado vai chegar lá para cuidar daquele cidadão que não vai dar conta. Uma distância de 50 quilômetros. Na cidade nós não damos conta de controlar, tem que mudar essa história, nós vamos lutar para isso. Mas esse cidadão, ele quer adquirir uma arma para sua defesa, que o bandido está armado, por que o cidadão de bem não pode? Então vai passar por um clube de tiro, vai passar por uma fiscalização, nós sabemos que todo um processo para fazer. E esse cidadão, que é o chacareiro, que é o situante, que está a 80 quilômetros, ele não tem recurso financeiro para passar pelo clube de tiro, pelos altos impostos, para passar por todo esse processo para adquirir a sua arma. Então fiz pensando nesse cidadão que está abandonado lá no campo, que o bandido vem, violenta ele, assalta ele, ameaça ele, amedronta ele. Aquele que está no apartamento, que está no residencial, não precisa de arma. Eu, por exemplo, não preciso de arma, não vou usar. Mas aquele cidadão que quer e tem o direito de defesa, ele vai ter condições do nosso governo de possuir a sua arma para se defender. Que impostos o senhor vai baixar na comercialização de armas? Nós vamos abaixar os impostos dos clubes de tiro, da comercialização de arma, do ICMS, tudo aquilo que for possível reduzir para aquele cidadão, deixando bem claro para você, telespectador, vai passar por um processo, por uma fiscalização, os clubes de tiro vão ser fiscalizados rigidamente, não é qualquer cidadão que vai possuir arma, o bandido já está armado, cidadão de bem, ele vai ter direito e vai possuir, só que vai ser tudo feito com responsabilidade, não vamos sair armando todo mundo por aí não é assim que funciona, então quero deixar bem claro. Candidato, o senhor citou, o bandido está armado por culpa do governo, seja ele estadual, seja ele federal, que não fiscaliza as fronteiras, que não investe na polícia. A primeira ação não teria que ser de combate ao crime organizado, porque nos últimos anos a gente viu uma abertura do mercado de armas, e armas que, de cada 10 novas, pesquisas mostram que 5 foram parar na mão de criminosos, de quadrilhas envolvidas com assalto a banco, tráfico de drogas. Então, liberar armas sem investir no combate à criminalidade é a melhor saída? Não, no meu plano de governo não está falando que a prioridade é a arma. No meu plano de governo está falando que a prioridade é a segurança
é fazer concurso público, equipar tecnologia. No governo do PT abriram a fronteira, tiraram o exército da fronteira. Todo cidadão que entrava do Brasil para a Bolívia, da Bolívia para o Brasil, ele era fiscalizado, o carro era fiscalizado, ele é fiscalizado a documentação dele. Hoje entra qualquer um. Nós temos o Jefrão, que eu parabenizo, são guerreiros, são fantásticos, faz um excelente trabalho, nunca houve tanta pressão de droga, só que não tem uma barreira fixa. Então no governo do PT, o que eles fizeram? Tiraram a arma do cidadão de bem, deixaram na mão do cidadão ruim. Então o primeiro projeto é combater o crime organizado, combater o tráfico de drogas, combater o roubo, o latrocínio. Nós temos que bater firme em cima disso aí. É o primeiro projeto nosso, o primeiro passo nosso. Só que enquanto isso não acontece, aquele cidadão, aquele chacareiro lá, que ele quer comprar uma arma para se defender, que está à mercê do bandido lá, ele vai ter o direito. Candidato, o senhor é pastor evangélico da Assembleia de Deus e eu li no plano de governo do senhor e o senhor fez questão de demonstrar a sua preocupação e deixar claro que o senhor vai tratar todas as religiões de forma igual e que vai brigar pela liberdade de todas, caso seja eleito e assuma o Palácio Paiaguás a partir do dia 1º de janeiro. Mas essa é uma preocupação que a gente escuta principalmente de membros de religiões de descendência africana. Como seria essa gestão e essa liberdade que o senhor cita no seu plano de governo a todas as religiões, como que o senhor vai colocar ela em prática? Eu acho que essa discussão é uma discussão que já está resolvida, todo mundo já entendeu. Em várias entrevistas questionaram a mesma coisa, toda a população já entendeu. Quem é o pastor Marcos Itela? O pastor Marcos Itela, como governo, vai tratar todo mundo igual. Diante da Bíblia, diante do artigo 5º da Constituição, todo ser humano tem que ser tratado da mesma forma, independente de qual seja a religião dele, independente de qual seja a crença dele, o crédulo dele, ele vai ter o respeito e vai ser tratado. O crime de ódio vai ser combatido. Eu estou aqui para governar um Estado, não é um povo, não é uma religião, não é uma crença, não é uma etnia, não, é um Estado e eu acho que isso já está bem esclarecido para a população, acho que não tem mais nenhuma preocupação por parte do ouvinte. Na prática, a gente sofre algumas restrições, por exemplo, na Assembleia Legislativa no passado, foi vetado numa comissão a criação de um conselho LGBT para auxiliar o governo do Estado atual em políticas públicas para os LGBTs. E a comissão era de pessoas conservadoras, como o senhor se apresenta. E esse tipo de ação no governo do senhor, o senhor vai combater? O senhor criaria ou votaria, caso fosse deputado, a criação desse conselho? Não, não tem criação de conselho, não tem super-homem. Não tem uma classe que eu vou valorizar ela mais do que a outra. Mas essa classe é a única que não tem conselho. Todas as outras têm conselhos no governo do Estado. Todas as classes são tratadas da mesma forma. Todo cidadão ele merece segurança, educação, saúde, respeito. Então vai ser respeitado. Agora nós não podemos aceitar vir uma classe querendo erotizar a criança, querendo cartilha. Mas nós não falamos de erotização, nós não podemos aceitar ideologia de gênero. Então esse conselho é pautado nessas bases, e disso aí nós não vamos aceitar. Não, o senhor está confundindo, pastor, desculpa corrigi-lo. O conselho é para definição de políticas públicas para os LGBTQIA+. Mas essas políticas públicas estão incluídas. O conselho de educação é outro que existe, o conselho de saúde é outro que existe. Sim, mas esse conselho está incluído a ideologia de gênero. Isso é fato, é realidade, está exposto, está estampado. Então nós não vamos aceitar ideologia de gênero, erotização de criança, só que esse cidadão ele vai ter respeito, ele vai ter saúde, vai ter educação. Se ele for atacado, quem atacou ele vai para a cadeia, vai ser preso, vai ser cuidado e vai ser respeitado como pastor, como espírita, como ateu, como negro, como a mulher, como a dona de casa. Vamos trabalhar com igualdade. Pastor, eu tenho 1 minuto e meio, isso? Para que o senhor possa fazer as suas considerações finais e agradecer de antemão a presença do senhor aqui, para que a gente possa ter essa conversa com o público do SBT no estado inteiro de Mato Grosso. Eu agradeço esse grande meio de comunicação, fui recebido aqui de uma forma fantástica, carinhosa. Quero agradecer você, telespectador que está assistindo a este programa, e dizer para você que o pastor Marcos Itela, primeiro passo, vai combater a corrupção. Eu tenho sede de mudança na minha alma, na minha vida, no meu coração. Eu tenho sede de transformação por um Estado que está na mão de meia dúzia se enriquecendo. E nós vamos lutar, custe a nossa vida, nós vamos lutar para isso. E eu quero, nesse 1 minuto que resta aqui, fazer uma oração abençoando esse grande Estado, esse Estado lindo, pedindo a bênção de Deus, a paz de Deus e a proteção de Deus sobre a tua vida. Porque hoje nós não temos a proteção do Estado, então nós temos que clamar a Deus, clamar ao milagre para que Deus nos ajude e nos protege e nos guarde. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora neste meio de comunicação, na SBT,
pedindo a tua bênção sobre a população do nosso estado do Mato Grosso. Um estado rico, próspero, mas muitas pessoas estão agora, nesse exato momento, não tem um pão na mesa, passando necessidade, nas filas de cirurgia. Eu quero pedir que o Senhor abençoa, alcança o órfão, o viúvo, necessitado, alcança todas as autoridades, faz uma limpeza no nosso estado, tira toda a corrupção, alcança todos os meios de comunicação, aqueles que estão aflitos, aqueles que a alma está angustiada, aqueles que estão perturbados, aqueles que não têm dinheiro para comprar o medicamento. Eu quero que o Senhor alcança, abençoe o meu povo, Senhor Jesus, abençoe o meu estado, abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a equipe da SBT, Deus abençoe você que está ouvindo nos 4 cantos do estado do Mato Grosso. Eu sou o pastor Marcos Vitella, candidato ao governo pelo PTB com o número 14. Não esquece, dia 2 de outubro, vote 14. A mudança começa aqui. Nesse você pode confiar. Pode apertar 14 e confirma que você não vai se decepcionar. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Pastor Marcos Vitella, muito obrigado pela gentileza. Conversamos por 20 minutos com o candidato do PTB a governador de Mato Grosso. Amanhã, a nossa equipe recebe Márcia Pinheiro, do Partido Verde.